Acabei de dar à luz minha filha, ainda estava com as pernas trêmulas, o corpo dolorido, quando meu parceiro jogou R$ 5 na minha mão e disse que eu pegasse o ônibus e fosse embora com minha mãe e minhas 3 irmãs. No dia seguinte, minha sogra me fez 55 ligações perdidas, chorando desesperada. Quando finalmente atendi, olhei para o número piscando na tela e perguntei com a voz mais fria que consegui: "Quem é a senhora?" Eu sei que você deve estar pensando que estou louca, que ninguém faz isso depois de passar por tudo que passei. Mas deixa eu te contar essa história desde o começo, porque quando você entender o que aconteceu, vai perceber que essa foi a única resposta possível para anos de humilhação, desrespeito e uma traição tão profunda que ainda dói quando lembro. Aquele momento no hospital, com minha filha recém-nascida nos braços, foi apenas a gota d'água de um copo que vinha transbordando há muito tempo. O que ele não sabia, o que nenhum deles sabia, era que eu tinha me preparado para esse momento. E quando digo preparado, não estou falando de fazer as malas ou juntar dinheiro. Estou falando de algo muito maior, algo que ia mudar completamente o jogo e colocar cada um deles no lugar que mereciam. Porque existe um limite para tudo, até para o amor de mãe, até para a paciência de uma mulher que dedicou anos da sua vida para uma família que nunca valorizou nada do que fez. Antes de continuar, me conta uma coisa, de onde você está me ouvindo agora? Está na cozinha preparando o almoço? No trânsito voltando do trabalho? Comenta aí embaixo, adoro saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando essas histórias. E se você está gostando, se inscreve no canal porque eu conto histórias reais de gente real. E garanto que essa aqui você vai querer acompanhar até o final. Porque o que aconteceu depois daquele dia no hospital foi uma reviravolta que nem eu imaginava que seria capaz de fazer. Então, fica comigo até o final que você vai entender tudo. Aqueles R$ 5 jogado na minha mão não foi apenas uma nota amassada. Foi o símbolo de 23 anos de desprezo, de ser tratada como empregada, como alguém que não merecia nem o mínimo de respeito. E a cara dele quando jogou aquele dinheiro, com aquele sorrisinho de canto de boca, como se estivesse fazendo um favor, como se eu devesse agradecer por ele estar me dando a passagem de ônibus para ir embora da minha própria casa. Mas calma, que eu vou te contar tudo direitinho, cada detalhe dessa história que parece filme, mas aconteceu na vida real, aqui mesmo no Brasil. Numa cidade do interior de São Paulo, onde todo mundo se conhece e as fofocas correm mais rápido que notícia boa. Meu nome é Helena, tenho 63 anos, e durante 23 anos eu me dediquei de corpo e alma para um homem que nunca mereceu nem um dia do meu tempo. Conheci o Marcelo quando eu tinha 40 anos. Já tinha criado meus 2 filhos do primeiro casamento praticamente sozinha, trabalhando como costureira em casa para não depender de ninguém. Meu ex-marido tinha me deixado quando as crianças eram pequenas, e eu aprendi cedo que mulher tem que ser forte, tem que ser guerreira, porque ninguém vai fazer as coisas por você. Criei meus filhos com dignidade, nunca faltou comida na mesa, nunca faltou roupa limpa, nunca faltou amor. Eles cresceram, se formaram, constituíram suas próprias famílias, e eu fiquei sozinha naquela casa que parecia grande demais para uma pessoa só. Foi quando conheci o Marcelo numa festa de casamento de uma prima. Ele era viúvo, tinha 3 filhas já crescidas e parecia um homem educado, trabalhador, daqueles que sabem tratar uma mulher. No começo foi tudo lindo, como sempre é no começo, né? Ele me levava para jantar, trazia flores, dizia que tinha encontrado a mulher da vida dele, que ia me fazer feliz pelo resto dos meus dias. Eu acreditei. Acreditei porque queria acreditar, porque estava cansada de ficar sozinha, porque pensei que tinha direito de ser feliz também. Que boba eu fui, que ingênua. Quando começamos a morar juntos, as filhas dele, a Patrícia, a Renata e a Júlia, pareciam me aceitar bem. Eram educadas, me chamavam pelo nome, conversavam comigo nos almoços de domingo. A mãe dele, Dona Irene, uma senhora de 80 anos, também parecia gostar de mim. Dizia que o filho tinha tido sorte de me encontrar, que eu era uma bênção na vida dele. Eu me sentia acolhida, sentia que finalmente tinha encontrado uma família de verdade, uma família que ia me valorizar. Como eu estava enganada. As coisas começaram a mudar devagar, tão devagar que no começo eu nem percebi.
Primeiro foram pedidos pequenos. A Patrícia precisava que eu ficasse com os filhos dela, porque tinha uma reunião importante no trabalho. Claro que eu topei, adoro criança, e pensei que era isso que famílias fazem, se ajudam. Aí, a Renata pediu para eu fazer o bolo do aniversário do marido dela, porque o meu bolo de chocolate era o melhor que ela já tinha comido. Fiquei até lisonjeada, passei a tarde inteira na cozinha preparando aquele bolo com todo carinho. A Júlia pediu para eu consertar umas roupas dela porque sabia que eu era costureira. Tudo bem, pensei. São pequenos favores. É assim que se constrói um relacionamento. Mas aí, os pedidos foram aumentando. A Patrícia começou a deixar os filhos comigo todo fim de semana porque precisava de um tempo para ela. A Renata me pedia para fazer almoço para a família inteira todo domingo. E não era um almoço simples, não. Era feijoada completa, churrasco, essas coisas que dão trabalho. A Júlia trazia sacolas e mais sacolas de roupa para eu consertar e nunca oferecia para me pagar, como se fosse obrigação minha. E o Marcelo? O Marcelo não dizia nada. Ficava lá sentado na frente da televisão, vendo futebol, enquanto eu corria de um lado para o outro servindo a família dele. Dona Irene também começou a mostrar a verdadeira cara. Ligava todo dia de manhã cedo, tipo 6 horas, para falar com o Marcelo. Se eu atendia, ela nem dava bom dia, só perguntava: "Cadê meu filho?" Como se eu estivesse escondendo ele dela. Começou a aparecer em casa sem avisar, sempre na hora do almoço, e esperava que eu colocasse mais um prato na mesa. Não que eu me importasse de alimentar mais uma pessoa, mas era a maneira, sabe? Era a falta de educação, de respeito, como se a casa fosse dela e eu apenas uma empregada que morava ali. Comecei a perceber que eles só me procuravam quando precisavam de alguma coisa. Ninguém me ligava para perguntar como eu estava. Ninguém me convidava para sair, para tomar um café, para conversar. Eu era útil, não era família. Mas eu engolia tudo aquilo porque amava o Marcelo, porque queria que aquilo desse certo. Porque tinha medo de ficar sozinha de novo. Quantas mulheres fazem isso? Quantas de vocês que estão me ouvindo já passaram por algo parecido? A gente se anula, se diminui, aceita cada vez menos porque tem medo de perder o pouco que tem. Eu trabalhava de sol a sol. Acordava às 5 da manhã para fazer o café do Marcelo do jeito que ele gostava, com pão francês quentinho que eu ia buscar na padaria a 2 quadras de casa. Preparava na marmita dele, lavava, passava, limpava a casa inteira. E ainda tinha meu trabalho de costura, que era o que me dava uma independência financeira. Porque o Marcelo nunca ofereceu para colocar meu nome nas contas. Nunca sugeriu que a gente abrisse uma conta conjunta. O dinheiro dele era dele e o meu era nosso. Mas eu não reclamava. Continuava ali, firme e forte, achando que estava construindo algo sólido. As filhas dele começaram a me tratar como empregada mesmo. A Patrícia chegava em casa e já ia mandando: "Helena, faz um café para mim. Helena, esquenta aquela comida que está na geladeira. Helena, passa essa blusa aqui que eu preciso usar amanhã." A Renata era pior ainda. Chegava com aquele ar de superioridade, olhando para as minhas roupas simples, para o meu cabelo que eu mesma cortava para economizar. E eu via nos olhos dela que ela me julgava, que ela achava que o pai dela merecia coisa melhor. A Júlia era a mais nova e a mais malcriada, respondia mal, batia a porta, e se o Marcelo dizia alguma coisa, ela retrucava. "Você vai ficar do lado dela ao invés de ficar do lado da sua própria filha?" E sabe o que o Marcelo fazia? Nada. Absolutamente nada. Ficava calado, deixava as filhas me desrespeitarem, deixava a mãe dele me tratar como intrusa. Porque no fundo mesmo, ele também me via assim. Eu era conveniente. Eu cuidava da casa, cuidava dele e não pedia nada em troca. Era o arranjo perfeito para ele. Teve um dia que eu estava passando mal, com uma dor de cabeça terrível, febre, corpo todo dolorido. Devia estar com gripe. Fiquei deitada na cama, coisa que eu nunca fazia, porque realmente não estava conseguindo levantar. A Patrícia apareceu em casa com os 3 filhos, dizendo que tinha uma emergência no trabalho e precisava deixar as crianças comigo. Eu expliquei que estava doente, que não tinha condições. Sabe o que ela disse?
Disse que eu estava exagerando, que era só uma gripezinha e que ela não tinha com quem deixar as crianças. Largou os 3 moleques em casa e foi embora. O Marcelo estava lá, viu tudo e não disse nada. Fiquei o dia inteiro cuidando daquelas crianças, fazendo almoço, limpando a bagunça, com febre e tudo. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto, eu percebi que tinha me perdido no meio daquilo tudo. Onde estava a Helena que criou 2 filhos sozinha? A Helena forte, independente, que não se deixava humilhar por ninguém? Eu tinha me transformado em uma sombra, em alguém que só existia para servir os outros. Mas eu não disse nada, não fiz nada. Continuei ali, dia após dia, aceitando cada vez menos, me contentando com as migalhas de afeto que o Marcelo me dava de vez em quando. Os anos foram passando e a situação só piorava. A Renata engravidou e simplesmente decidiu que eu ia ser a babá do bebê dela. Não perguntou se eu queria, não perguntou se eu tinha tempo, só anunciou: "Mãe vai ficar com o bebê enquanto eu trabalho." Eu nem era mãe dela, mas ela me chamava assim quando queria alguma coisa. O bebê nasceu e ela deixava o menino comigo das 7 da manhã às 7 da noite. Eu amava aquela criança, não vou mentir, mas era cansativo. Eu já tinha 61 anos, não tinha mais a energia de quando era jovem, e cuidar de bebê é trabalho pesado. A Júlia também engravidou pouco tempo depois. E adivinhe quem ia cuidar do bebê dela também? Isso mesmo, eu. Porque afinal, eu não fazia nada o dia inteiro, né? Pelo menos era isso que elas pensavam. O fato de eu trabalhar com costura, de ter minhas clientes, de ter minha própria fonte de renda, não importava. Eu tive que recusar vários trabalhos porque não tinha tempo de fazer. Minha renda caiu pela metade e o Marcelo não ofereceu nem um centavo para compensar. Dona Irene começou a ter problemas de saúde. Nada grave. Mas ela usava isso para conseguir atenção. Ligava chorando, dizendo que estava se sentindo mal, que precisava ir ao médico. E quem levava ela? Eu. Quem ficava horas no posto de saúde ou no hospital esperando? Eu. Quem cuidava dela quando ela tinha alta? Eu. As filhas do Marcelo tinham suas vidas ocupadas, seus trabalhos importantes, suas famílias. Eu era a que não tinha nada melhor para fazer. Um dia, o Marcelo chegou em casa e anunciou que a mãe dele ia morar com a gente. Não perguntou minha opinião, não discutiu comigo, só informou. Dona Irene chegou com todas as malas e se instalou no quarto de hóspedes. E adivinhe quem teve que cuidar dela? Preparar as refeições especiais que ela precisava, dar os remédios nos horários certos, levar no médico toda semana, ouvir as reclamações constantes sobre tudo. A comida estava sem sal, a casa estava fria, a televisão estava alta, eu não sabia cuidar direito dela. Nada que eu fazia era bom o suficiente. As filhas do Marcelo vinham visitar a avó e aproveitavam para me dar mais ordens. Traz um café, Dona Irene está com frio, pega um cobertor, a casa está uma bagunça, você não limpou hoje. Eu me tornei completamente invisível como pessoa. Eu era apenas alguém que fazia as coisas acontecerem, que mantinha tudo funcionando, mas ninguém me via de verdade. E o Marcelo? O Marcelo estava cada vez mais distante. Mal conversava comigo, passava os fins de semana na frente da televisão ou saindo com os amigos. Quando eu tentava puxar assunto, ele dizia que estava cansado, que tinha trabalhado o dia inteiro e queria descansar. Mas para as filhas dele tinha tempo. Para a mãe dele tinha paciência. Para mim, só tinha indiferença. Eu comecei a me sentir sufocada naquela casa. Aquela casa que deveria ser minha também, mas onde eu me sentia apenas uma empregada, uma agregada que podia ser descartada a qualquer momento. Meus filhos perceberam que eu não estava bem. Minha filha, a Camila, me ligava toda semana. Mãe, você está bem? Você está com a voz cansada. Por que você não vem passar uns dias aqui em casa? Mas eu sempre inventava desculpas. Tinha muita coisa para fazer. Dona Irene precisava de mim, as netas do Marcelo estavam comigo. Eu tinha vergonha de admitir para os meus filhos que eu tinha feito uma escolha errada, que eu estava infeliz, que eu estava sendo maltratada. Foi então que aconteceu o inesperado. Eu engravidei.
Com 62 anos, quando já nem passava mais pela minha cabeça a possibilidade de ter outro filho, descobri que estava grávida. Foi um choque. Fiquei paralisada quando a médica me deu a notícia. Uma gravidez de risco, ela explicou, por causa da minha idade. Mas se eu quisesse levar adiante, ela ia me acompanhar de perto. Eu saí daquele consultório atordoada, sem saber o que pensar, o que sentir. Quando contei para o Marcelo, ele ficou branco. Ficou uns 5 minutos em silêncio, só olhando para mim como se eu tivesse feito aquilo de propósito. Aí ele disse: Helena, você tem certeza que quer ter esse bebê na sua idade? Não seria melhor a gente pensar bem? Eu entendi o que ele estava sugerindo e senti uma raiva subir dentro de mim. Respondi que ia ter o meu bebê sim, e que ele podia apoiar ou não, mas o bebê ia nascer. Ele não discutiu mais, mas eu vi no olho dele que ele não estava feliz. Aquilo não se encaixava nos planos dele. As filhas dele reagiram ainda pior. A Patrícia disse na minha cara: Você não acha que está velha demais para isso? A Renata retrucou: E quem vai cuidar das nossas crianças quando você estiver grávida? A Júlia foi a mais cruel. Nossa, que situação embaraçosa. Como se eu fosse uma vergonha, um problema a ser resolvido. Dona Irene simplesmente parou de falar comigo. Me ignorava completamente, como se eu não existisse. A gravidez foi difícil. Tive enjoos terríveis nos primeiros meses, pressão alta, inchaço nas pernas. Mas eu continuava fazendo tudo o que fazia antes. Cuidava da casa, cuidava de Dona Irene, cuidava das netas do Marcelo quando elas deixavam comigo. Porque ninguém teve a consideração de dizer: Helena, descansa, você está grávida, deixa que a gente faz isso. Nada. Continuou tudo igual, só que agora eu estava carregando um bebê na barriga e me sentindo cada vez mais cansada. Teve um dia que eu desmaiei na cozinha. Estava fazendo almoço, senti uma tontura, e a próxima coisa que lembro é de estar deitada no chão com o Marcelo me sacudindo. Ele me levou no hospital. A médica disse que eu estava com pressão altíssima, que eu precisava de repouso absoluto, que se eu não diminuísse o ritmo, podia perder o bebê ou coisa pior. O Marcelo ouviu tudo aquilo, balançou a cabeça concordando, e no dia seguinte, quando a Renata apareceu em casa com as crianças, ele não disse nada. Me deixou lá cuidando de 2 bebês, enquanto eu deveria estar de repouso. Eu percebi naquele momento que para eles eu não importava. O bebê que estava na minha barriga não importava. Nós éramos apenas um incômodo, mais um problema que eles tinham que lidar. E isso dói. Dói de uma forma que quem nunca passou não consegue entender. Dói ser invisível para as pessoas com quem você vive, para as pessoas que você ama e cuida. Os meses foram passando e minha barriga foi crescendo. Eu já estava com 8 meses de gravidez quando as coisas começaram a ficar realmente tensas em casa. Dona Irene vivia fazendo comentários maldosos sobre minha gravidez. Dizia que eu tinha feito aquilo para prender o filho dela, para garantir meu lugar na casa, como se eu fosse algum tipo de oportunista. As filhas do Marcelo começaram a fazer menos visitas, e quando vinham, me tratavam com uma frieza que cortava o coração. O Marcelo estava diferente também, cada vez mais distante, cada vez mais impaciente comigo. Se eu pedia ajuda para alguma coisa, ele bufava, fazia cara feia, como se eu estivesse incomodando. Eu tentava conversar, tentava perguntar o que estava acontecendo, mas ele desviava, dizia que estava tudo bem, que era só cansaço do trabalho. Mas eu sentia que tinha algo errado, muito errado. Uma semana antes do parto, eu estava arrumando a gaveta dele para guardar umas roupas limpas quando encontrei uns papéis. Eram conversas impressas do WhatsApp dele com as filhas. Li por curiosidade e senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Eles estavam combinando de me mandar embora depois que o bebê nascesse. A Patrícia tinha escrito: Pai, assim que ela tiver alta do hospital, você manda ela embora. Dá um dinheiro para ela e diz que acabou. A Renata respondeu: Concordo, não dá mais para aguentar essa situação. A Júlia completou: Dá para ela voltar para a família dela. Ela tem filhos, irmãs, mãe, alguém vai acolher ela. E o Marcelo? O Marcelo tinha concordado com tudo. Tinha escrito: É o melhor jeito mesmo. Vou dar um dinheiro para ela se organizar e fim de papo. A gente volta a ter paz na nossa casa.
Paz na casa deles, como se eu fosse a perturbadora da paz. Como se eu não fosse nada além de um problema que precisava ser resolvido. Meu primeiro instinto foi confrontar ele na hora, gritar, chorar, perguntar como ele podia fazer aquilo comigo depois de tudo. Mas alguma coisa me segurou. Uma voz lá no fundo da minha cabeça disse: "Calma, Helena, pensa bem antes de agir." E foi o que eu fiz. Guardei aqueles papéis de volta exatamente onde estavam. Respirei fundo e comecei a pensar. Comecei a planejar. Porque eu tinha um trunfo que nenhum deles sabia. Algo que eu nunca tinha comentado com o Marcelo, porque ele nunca se interessou verdadeiramente pela minha vida, pelo meu passado, pela minha história. Ele sabia que eu tinha trabalhado como costureira a vida inteira, mas não sabia de onde vinha o dinheiro que eu tinha guardado. Não sabia sobre a herança que meu pai tinha me deixado anos atrás. Meu pai tinha sido dono de algumas propriedades no interior. Terrenos que ele tinha comprado quando era jovem e que valorizaram muito com o tempo. Quando ele morreu, dividiu tudo entre mim, minha mãe e minhas 3 irmãs. Eu tinha vendido alguns dos terrenos ao longo dos anos para criar meus filhos, para pagar os estudos deles, para dar uma vida digna para eles. Mas ainda tinha alguns terrenos guardados e um apartamento no centro da cidade que eu alugava. O dinheiro do aluguel ia direto para uma conta que só eu tinha acesso. Uma conta que eu nunca tinha comentado com o Marcelo. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para me dar segurança. Era o suficiente para eu não depender dele. Eu sempre fui cuidadosa com dinheiro. Sempre soube que uma mulher precisa ter sua independência financeira. Minha mãe me ensinou isso. Ela tinha sofrido muito nas mãos do meu pai nos primeiros anos de casamento, justamente porque dependia financeiramente dele. Quando ela conseguiu sua própria renda, a vida dela mudou. E ela me fez prometer que eu nunca ia ficar na mão de homem nenhum. Eu tinha guardado esse dinheiro como uma proteção, como um colchão de segurança. E agora ele ia servir para me libertar daquela situação. Mas não era só o dinheiro. Eu também tinha cópias de todas as despesas da casa que eu tinha pagado ao longo desses anos. Sim, porque eu pagava metade de tudo, às vezes até mais. Internet, luz, água, mercado, tudo eu dividia com o Marcelo, mas ele nunca quis colocar meu nome em nada. A casa estava no nome dele, as contas estavam no nome dele, mas o dinheiro para pagar era meu também. Eu tinha guardado todos os comprovantes de transferência, todos os recibos, tudo organizadinho numa pasta que eu mantinha escondida no meu armário. Passei aquela semana me preparando silenciosamente. Entrei em contato com um advogado que minha filha conhecia, expliquei a situação e ele me orientou sobre meus direitos. Contei para a minha mãe, para minhas irmãs, e elas ficaram indignadas. Minha mãe chorou ao telefone, dizendo que eu tinha que sair daquela casa imediatamente, que aquele homem não me merecia. Minhas irmãs se ofereceram para ir buscar minhas coisas, para me levar embora dali, mas eu pedi para esperarem. Eu tinha um plano. Separei todas as minhas roupas, todos os meus pertences pessoais, e fui colocando aos poucos em malas. Mas escondi as malas no fundo do armário do quarto de hóspedes, aquele quarto que agora estava vazio porque Dona Irene tinha ido passar uns dias na casa da Patrícia. Retirei da conta conjunta que eu dividia com o Marcelo todo o dinheiro que era meu. Deixei apenas a parte dele. Organizei todos os documentos importantes. Minha certidão de nascimento, meus documentos pessoais, as escrituras dos meus terrenos, os comprovantes de pagamento das despesas da casa. Coloquei tudo numa pasta e dei para minha irmã guardar. Ninguém percebeu nada. O Marcelo continuava agindo normalmente, como se nada estivesse para acontecer. As filhas dele continuavam me tratando mal, me ignorando, esperando o momento de me mandar embora. Dona Irene voltou para casa depois de alguns dias e retomou sua rotina de reclamações e grosserias, e eu fingia que estava tudo bem. Fingia que não sabia de nada. Continuava fazendo as tarefas da casa, cuidando de todo mundo, sorrindo quando precisava sorrir. Por dentro, eu estava fervendo. A raiva que eu sentia era tão grande que às vezes eu tinha que me trancar no banheiro para respirar fundo e não explodir. Mas eu me segurava, porque eu sabia que a vingança ia ser mais doce se eu esperasse o momento certo. E o momento certo estava chegando.
Entrei em trabalho de parto numa segunda-feira de manhã. As contrações começaram fortes e seguidas. O Marcelo me levou para o hospital, mas ficou apenas o tempo de me deixar na recepção. Disse que precisava trabalhar, que ia voltar mais tarde. Eu fui para a sala de parto sozinha. Passei por tudo sozinha. As dores, o medo, a ansiedade, tudo sozinha. Minha filha Camila chegou algumas horas depois, avisada por mim, e ficou comigo segurando minha mão enquanto eu dava à luz. Minha filha nasceu linda, perfeita, chorando com força. Quando colocaram ela nos meus braços, eu chorei. Chorei de alívio, de amor, de gratidão, mas também de tristeza por saber que aquela criança ia crescer sem a família que eu tinha imaginado para ela. Mas ao mesmo tempo, olhando para aquele rostinho, eu soube que tinha feito a escolha certa. Eu ia proteger minha filha daquelas pessoas tóxicas. Eu ia dar para ela uma vida cheia de amor e respeito. O Marcelo apareceu no hospital no final da tarde. Entrou no quarto, olhou para o bebê de longe e disse apenas: "É uma menina, então." Nem perguntou como eu estava, se tinha sido difícil, se eu estava sentindo dor. Ficou ali uns 10 minutos mexendo no celular e depois disse que ia embora porque estava cansado. Foi embora sem me dar um beijo, sem me abraçar, sem demonstrar nenhum carinho. Naquela noite, sozinha no quarto do hospital com minha filha dormindo no berço ao lado da cama, eu confirmei minha decisão. Eu não ia voltar para aquela casa. Não ia mais me submeter àquele tratamento, mas eu ia esperar ele fazer exatamente o que tinha planejado com as filhas dele. Eu ia deixar ele se enforcar sozinho. 2 dias depois recebi alta do hospital. O Marcelo foi me buscar, mas não veio sozinho. Trouxe a Patrícia junto e eu entendi na hora que era para me intimidar, para ter uma testemunha do que ia acontecer. Colocamos o bebê no bebê conforto e fomos para casa em silêncio. A Patrícia não perguntou nada sobre o parto, sobre a saúde da irmã dela, sobre mim. Ficou o tempo todo no celular, ignorando minha existência. Chegamos em casa e eu fui direto para o quarto com a bebê. Estava exausta, dolorida, precisando descansar. Dei de mamar para ela, troquei a fralda e a coloquei para dormir. Foi quando o Marcelo entrou no quarto com uma cara que eu nunca tinha visto antes. Uma cara de determinação, de quem já tinha tomado uma decisão e não ia voltar atrás. Ele não rodeou, não tentou suavizar. Simplesmente tirou uma nota de R$ 5 do bolso, jogou na minha mão e disse com a voz fria: "Pega o ônibus e vai embora com sua mãe e suas irmãs. Leva o bebê e vai embora da minha casa. Eu não quero mais você aqui." Eu olhei para aquela nota amassada na minha mão. R$ 5. 23 anos da minha vida resumidos a R$ 5. 23 anos de dedicação, de trabalho, de amor, de cuidado, valiam R$ 5 para ele. O suficiente para pegar um ônibus e desaparecer da vida dele. Eu não chorei, não gritei, não implorei. Apenas olhei para ele e perguntei com a voz calma: "É isso que você quer?" Ele respondeu sem piscar: "É isso que eu quero. Você foi útil enquanto precisei, mas agora não preciso mais. Minhas filhas não gostam de você. Minha mãe não gosta de você. E, sinceramente, eu me cansei. Então pega suas coisas e vai embora." Eu continuei olhando para ele, ainda sem nenhuma reação. Acho que ele esperava lágrimas, esperava drama, esperava que eu implorasse para ficar. Mas eu só disse: "Está bem, vou embora." Ele pareceu surpreso pela minha calma, mas não disse nada. Deu as costas e saiu do quarto. Liguei para minha irmã e falei baixinho para ela não perguntar nada, só vir me buscar com minhas outras irmãs e minha mãe. Elas chegaram 1 hora depois. Minha mãe entrou no quarto chorando, querendo fazer escândalo, mas eu segurei ela e pedi para ficar calma. Minhas irmãs pegaram as malas que eu já tinha preparado e estavam escondidas no quarto de hóspedes. Peguei minha filha no colo, dei uma última olhada naquele quarto onde eu tinha dormido por tantos anos e saí daquela casa sem olhar para trás. O Marcelo estava na sala com as 3 filhas e Dona Irene. Todos me olharam com aquela cara de superioridade, de quem estava se livrando de um problema. Eu não disse nada para nenhum deles. Só passei direto, entrei no carro da minha irmã e fomos embora.
Fomos para a casa da minha mãe, onde eu fiquei pelos próximos dias me recuperando do parto e organizando minha vida. Minha mãe e minhas irmãs cuidavam de mim e da bebê com todo o carinho do mundo. Meus filhos vieram me visitar e ficaram furiosos quando souberam o que tinha acontecido. Meu filho queria voltar lá e brigar com o Marcelo, mas eu pedi para ele não fazer nada. Eu tinha meus planos e não queria que ninguém atrapalhasse. Uma semana depois de sair daquela casa, comecei a colocar meu plano em ação. Primeiro, entrei com uma ação de união estável. Porque, por lei, mesmo sem casamento no papel, quando você vive junto com alguém por tantos anos, existe união estável e você tem direitos. Apresentei todas as provas da nossa convivência. Fotos, contas pagas em conjunto, testemunhas, tudo. Meu advogado me garantiu que eu tinha chances excelentes de ganhar pelo menos metade do valor de tudo que tinha sido adquirido durante o tempo que ficamos juntos. Segundo, entrei com uma ação de alimentos para a minha filha, porque independente do que ele achava de mim, ele era pai daquela criança e tinha a obrigação de sustentar ela. E não ia ser R$ 5 de passagem de ônibus, não. Ia ser um valor digno, compatível com os rendimentos dele. Terceiro, e aqui está a parte que mais me deu satisfação, eu mandei cartas para as 3 filhas dele, cobrando pelos anos de trabalho que eu tinha feito como babá das crianças delas. Juntei todas as datas, todos os dias que eu tinha ficado com as crianças, calculei um valor justo de hora trabalhada e apresentei a conta. Foram anos cuidando dos netos dele praticamente de graça, enquanto elas trabalhavam e ganhavam seus salários. Era justo que eu recebesse por isso. Quarto, mandei uma carta para Dona Irene também, cobrando pelos serviços de cuidadora que eu tinha prestado para ela. Tinha levado ela em médico, tinha dado remédio, tinha feito comida especial, tinha cuidado dela quando ela estava doente. Tudo isso tem um valor no mercado, e eu ia receber por isso. Todas essas cartas foram enviadas por um advogado, com cópias de todos os comprovantes, todas as provas, tudo certinho, dentro da lei. Eu não estava inventando nada, não estava exagerando em nada. Era apenas cobrando pelo que era justo. Ah, e teve mais uma coisa. Eu descobri, através de uma amiga que trabalhava no mesmo lugar que o Marcelo, que ele tinha comentado no trabalho que ia se aposentar em breve e viajar pelo Brasil. Que ia finalmente aproveitar a vida sem preocupações. Pois é, eu tratei de entrar com o pedido de pensão alimentícia para minha filha antes dele se aposentar, porque se ele se aposentasse antes, ia ser mais difícil calcular os valores. Meu advogado foi rápido e conseguiu. Fiquei na casa da minha mãe uns dias, mas logo aluguei uma casa pequena para mim e minha filha. Uma casinha simples, mas aconchegante, num bairro tranquilo. Usei o dinheiro que eu tinha guardado para comprar os móveis, para deixar tudo arrumadinho. Minha mãe e minhas irmãs me ajudaram com tudo. Meus filhos também ajudaram bastante, trazendo coisas, fazendo compras, ficando com a bebê quando eu precisava resolver alguma coisa. Eu estava feliz. Pela primeira vez em anos, eu estava genuinamente feliz. Acordava de manhã e não tinha que fazer almoço para um bando de gente ingrata. Não tinha que ouvir reclamações de Dona Irene. Não tinha que aguentar as grosserias das filhas do Marcelo. Não tinha que viver na tensão de tentar agradar pessoas que nunca iam me valorizar. Eu cuidava da minha filha, fazia meus trabalhos de costura, arrumava minha casa do jeito que eu gostava e estava em paz. Foi aí que o telefone começou a tocar. Primeiro foram ligações do Marcelo. Eu não atendia. Ele deixava mensagens dizendo que a gente precisava conversar, que tinham acontecido uns mal-entendidos, que ele queria resolver as coisas. Eu deletava as mensagens sem nem ouvir até o final. Depois foram as filhas dele. A Patrícia mandou várias mensagens dizendo que eu estava sendo absurda, que ela nunca tinha me pedido para cuidar das crianças dela, que eu tinha oferecido. A Renata disse que eu era uma aproveitadora, que estava tentando tirar dinheiro da família deles. A Júlia foi mais grosseira ainda, me xingou de tudo quanto é nome. Eu bloqueei as 3. Dona Irene tentou me ligar também. Várias vezes. Eu não atendia. Ela deixou uma mensagem chorando, dizendo que eu era uma ingrata, que ela tinha me acolhido na família dela e eu estava pagando com essa ingratidão toda. Eu quase ri quando ouvi aquilo. Acolhido?
Ela me tratou como empregada o tempo inteiro. Bloqueei ela também. Mas as ligações não pararam. Começaram a ligar do telefone de outras pessoas, números que eu não conhecia. Eu simplesmente não atendia. Até que um dia, eram 10 horas da manhã, o telefone tocou 55 vezes seguidas. 55 ligações de um número desconhecido. Na última vez eu atendi, já irritada, pronta para falar umas verdades. Do outro lado da linha estava Dona Irene chorando, soluçando, quase sem conseguir falar. Ela disse meu nome entre os soluços. Helena, Helena, pelo amor de Deus, a gente precisa conversar. Eu respirei fundo e, com a voz mais fria que consegui, perguntei: quem é a senhora? Eu juro que dava para ouvir o choque dela do outro lado da linha. Ela ficou em silêncio por uns segundos e depois gaguejou. Como assim quem é a senhora? Sou eu, Irene, a mãe do Marcelo. Eu respondi: ah, sim, a senhora que me tratou como empregada por anos? A senhora que nunca teve um pingo de respeito por mim? Desculpa, mas acho que a senhora ligou no número errado. Não tenho nada para conversar com a senhora. Ela começou a chorar mais alto, dizendo que tinha sido tudo um mal-entendido, que ela gostava de mim, que eu tinha entendido tudo errado. Eu não deixei ela terminar. Disse: olha, Dona Irene, a senhora e sua família deixaram bem claro o que pensavam de mim. O filho da senhora me jogou 5 reais e mandou eu pegar um ônibus. 5 reais. A senhora ouviu bem? Então agora eu agradeço. Mas não quero mais contato com a senhora, nem com nenhum membro dessa família. E desliguei na cara dela. Bloqueei aquele número também. Mas continuaram ligando de outros números. Eu parei de atender completamente. Se fosse importante, deixariam mensagem. E deixavam. Mensagens e mais mensagens da Dona Irene, do Marcelo, das filhas dele, todos dizendo que eu precisava retirar as ações, que aquilo ia destruir a família deles, que eu estava sendo vingativa e cruel. Vingativa? Talvez. Mas cruel? Cruel foi o que eles fizeram comigo durante anos. Cruel foi me usar, me desrespeitar, me jogar fora como se eu fosse lixo. Eu estava apenas cobrando o que era meu de direito. Estava apenas me defendendo e defendendo minha filha. As semanas foram passando e as audiências começaram a acontecer. Na primeira audiência da união estável, o Marcelo apareceu com um advogado caro, daqueles que cobram uma fortuna. Ele tentou argumentar que não existia união estável porque a gente nunca tinha morado junto de verdade, que eu apenas visitava a casa dele. O juiz olhou para todas as provas que eu apresentei, os anos de convivência, as contas pagas em conjunto, as testemunhas que confirmaram que eu morava lá, e praticamente riu da cara do advogado dele. Reconheceu a união estável na hora. Na audiência de alimentos para a minha filha, o Marcelo tentou dizer que ganhava menos do que realmente ganhava. Mas meu advogado tinha conseguido os contra-cheques dele, sabia exatamente quanto ele recebia. O juiz estabeleceu um valor de pensão que deixou o Marcelo branco. Ele tentou argumentar que não tinha condições de pagar aquilo, que ia ficar sem dinheiro para viver. O juiz respondeu que ele deveria ter pensado nisso antes de ter uma filha e abandonar a mãe dela. Estabeleceu a pensão e pronto. As ações que eu movi contra as filhas dele e contra Dona Irene foram as mais satisfatórias. Elas apareceram nas audiências achando que iam intimidar o juiz com lágrimas e histórias de que eu era uma má pessoa. Mas quando meu advogado apresentou todas as provas, todos os registros de dias e horários que eu tinha cuidado das crianças, todas as vezes que eu tinha levado Dona Irene no médico, tudo documentado, tudo provado, o juiz ficou do meu lado. Estabeleceu valores que elas tinham que me pagar, valores justos pelo trabalho que eu tinha feito. A Patrícia teve um ataque na hora, gritando que aquilo era um absurdo, que ela nunca ia pagar. O juiz calmamente explicou que se ela não pagasse, os bens dela podiam ser penhorados. Ela saiu dali chorando. A Renata ficou em silêncio, só olhando para mim com ódio. A Júlia me xingou na porta do fórum, mas eu nem liguei. Só sorri e fui embora. Dona Irene teve que vender umas joias que ela tinha para conseguir pagar o que me devia. Ela me mandou uma mensagem depois, dizendo que aquelas joias eram herança da mãe dela, que tinham um valor sentimental. Eu respondi: pois é, eu também tinha valor,
Mas vocês não se importaram em me jogar fora. E bloqueei ela de novo. O Marcelo tentou recorrer de todas as decisões, mas não conseguiu mudar nada. Teve que me pagar uma quantia boa referente à partilha da união estável. Teve que começar a pagar a pensão da nossa filha todo mês. E o pior para ele, descobriu que agora, com todas essas despesas, não ia conseguir se aposentar tão cedo quanto planejava. Os planos de viajar pelo Brasil foram por água abaixo. Uns meses depois, eu soube através de uma conhecida que a família dele estava toda desestabilizada. As filhas dele estavam com dificuldades financeiras porque tiveram que me pagar e agora tinham que pagar babás de verdade para cuidar dos filhos delas. Dona Irene teve que ir morar com a Patrícia porque não tinha mais condições de morar sozinha ou com o Marcelo, e as duas viviam brigando. O Marcelo estava mal, tinha emagrecido, estava sempre de cara fechada. Eu não vou mentir, quando soube disso, senti uma pontinha de satisfação. Não porque eu desejasse o mal deles, mas porque finalmente eles estavam colhendo o que plantaram. Finalmente estavam sentindo na pele as consequências dos próprios atos. Quanto a mim, minha vida tinha dado uma guinada incrível. Voltei a trabalhar com costura, mas agora com calma, escolhendo os trabalhos que eu queria fazer. Comecei a vender umas peças pela internet e fiz até um sucesso razoável. Abri uma conta no Instagram mostrando meu trabalho e consegui várias clientes novas. O dinheiro que recebi da partilha de bens, eu investi em equipamentos melhores para minha costura, máquina nova, tecidos de qualidade, um espaço organizado para trabalhar. Minha filha estava crescendo linda e saudável. Meus outros filhos adoravam a irmãzinha. Viviam fazendo visita, trazendo presentes, ajudando com o que eu precisasse. Minha mãe e minhas irmãs eram presença constante na minha vida, me dando apoio e carinho. Eu tinha finalmente a família que merecia, a família que me valorizava. Comecei a sair mais também. Fui a umas festas com minhas amigas, coisa que eu não fazia há anos. Fui ao cinema, fui jantar fora, fui viajar para a praia com minha mãe e minhas irmãs. Descobri que a vida podia ser boa, podia ser leve, podia ser feliz. Eu tinha passado tanto tempo presa naquele relacionamento tóxico que tinha esquecido como era viver de verdade. Um dia, uns 6 meses depois de tudo isso, eu estava passeando no parque com minha filha quando encontrei com a Júlia, a filha mais nova do Marcelo. Ela estava com o filho dela, um menininho de uns 2 anos. Quando me viu, ela virou a cara, tentou fingir que não tinha me reconhecido. Mas o filho dela veio correndo na minha direção gritando: "Tia Helena! Tia Helena!" Aquilo me pegou de surpresa. O menino me abraçou e eu vi nos olhos dele uma alegria genuína. A Júlia veio buscar o filho, sem graça, e eu aproveitei para perguntar: "Ele está bem?" O menino respondeu por ela: "Eu sinto saudade de você, tia Helena. Você fazia bolo de chocolate para mim." Senti meu coração apertar. Aquelas crianças não tinham culpa de nada. Elas tinham se apegado a mim de verdade, e eu também tinha me apegado a elas. Eu disse para o menino: "Um dia eu faço um bolo para você de novo, tá bom?" Ele sorriu e saiu pulando. A Júlia ficou ali parada, sem saber o que dizer. Eu percebi que ela estava diferente. Mais magra, com olheiras, com uma cara de cansaço que eu conhecia bem. Era a cara de quem estava sobrecarregada, de quem estava cuidando de criança sozinha, de quem estava entendendo na pele o que eu tinha passado. Eu quase senti pena. Quase. Mas aí lembrei de todas as grosserias que ela tinha me feito, de todas as vezes que ela me tratou como lixo, e a pena passou. Dei tchau e fui embora com minha filha. Não olhei para trás. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Eu tinha virado a página e estava escrevendo uma história nova. Uma história onde eu era a protagonista, onde eu era valorizada, onde eu era feliz. Hoje, 1 ano e meio depois de tudo isso, posso dizer que estou vivendo a melhor fase da minha vida. Minha filha está com quase 2 anos, falando tudo, correndo pela casa, enchendo minha vida de alegria. Meu trabalho está indo muito bem. Estou até pensando em alugar um espaço para abrir um pequeno ateliê. Meus filhos mais velhos estão bem. Meus netos estão crescendo. Minha mãe está com saúde.
Eu tenho paz. Eu tenho dignidade. Eu tenho amor próprio. Encontrei alguém também, um senhor viúvo da minha idade que frequenta a mesma igreja que minha mãe. Começamos a conversar, a sair para tomar café, e está surgindo algo bonito entre a gente. Ele me trata com respeito, me ouve, valoriza minha companhia. É tão diferente do que eu tinha antes que às vezes nem parece real, mas é real. E eu mereço isso. Eu mereço ser tratada bem. O Marcelo tentou entrar em contato comigo algumas vezes ainda. Mandou mensagens dizendo que tinha errado, que queria conversar, que sentia minha falta. Eu nem respondi. Porque eu aprendi que algumas pessoas só valorizam a gente quando perdem. Só percebem o que tinham quando não tem mais. E aí já é tarde demais. Eu dei 23 anos da minha vida para ele. Não vou dar nem mais um minuto. As filhas dele também tentaram se aproximar. A Patrícia me mandou uma mensagem no Natal, dizendo que as crianças sentiam minha falta, que perguntavam por mim. Eu respondi dizendo que elas podiam levar as crianças para me visitar se quisessem, mas que nosso relacionamento como adultos estava encerrado. Ela nunca respondeu. Preferiu manter as crianças longe de mim a ter que engolir o orgulho e me tratar com respeito. Dona Irene mandou um recado através de uma conhecida, dizendo que estava doente e queria me ver. Eu mandei dizer que desejava melhoras para ela, mas que não ia visitá-la. Pode parecer cruel, mas eu tinha que pensar em mim, no meu bem-estar, na minha paz. Eu não podia mais me colocar em situações que me faziam mal só para agradar os outros. Aprendi muita coisa com tudo isso. Aprendi que a gente ensina as pessoas a nos tratarem. Se a gente aceita migalhas, é migalha que vão nos dar. Se a gente aceita desrespeito, vão continuar nos desrespeitando. Aprendi que não adianta se sacrificar por quem não valoriza. Aprendi que família não é só sangue, é quem está do seu lado nos momentos difíceis. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para buscar a própria felicidade, para se colocar em primeiro lugar. Aprendi que ter amor próprio não é egoísmo, é necessidade. É sobrevivência, porque se a gente não se amar, se a gente não se valorizar, ninguém vai fazer isso pela gente. Aprendi que a gente merece ser feliz, independente da idade, independente do passado, independente do que os outros pensam ou falam. Tem dias que eu olho para trás e fico com raiva de mim mesma por ter aguentado tanto tempo. Por que eu não saí antes? Por que eu não me impus? Por que eu deixei eles me tratarem daquele jeito? Mas aí eu lembro que cada um tem seu tempo, seu processo. Eu precisava estar pronta para dar aquele passo. Eu precisava chegar no meu limite para ter coragem de mudar. E quando cheguei naquele limite, quando ele jogou aqueles 5 reais na minha mão, algo despertou dentro de mim. A Helena que eu tinha sido antes de conhecer ele, a Helena forte, independente, que não se deixava humilhar por ninguém. Aquela Helena voltou com tudo e não vai mais embora. Hoje eu acordo de manhã e agradeço por estar onde estou. Agradeço por ter tido coragem de sair. Agradeço por ter lutado pelos meus direitos. Agradeço pela minha família verdadeira, aquela que me apoia e me ama. Agradeço pela minha filha linda que dorme tranquila no quartinho dela. Agradeço por cada dia de paz que eu tenho agora. E sabe qual é a melhor parte de tudo isso? É saber que eu consegui sozinha. Eu não precisei de ninguém para me salvar. Eu me salvei. Eu peguei minha vida nas mãos e mudei minha própria história. E isso ninguém pode tirar de mim. Então, para você que está me ouvindo agora, para você que talvez esteja passando por uma situação parecida, para você que está sendo desvalorizada, desrespeitada, humilhada, eu quero dizer uma coisa. Você merece mais. Você merece ser tratada com amor, com carinho, com respeito. Você não precisa aceitar migalhas. Você não precisa se submeter a situações que te fazem mal só porque tem medo de ficar sozinha ou porque acha que não vai conseguir sobreviver sem aquela pessoa. Você é mais forte do que imagina. Você é capaz de muito mais do que pensa. E às vezes, ficar sozinha é muito melhor do que ficar mal acompanhada. Solidão não mata ninguém. O que mata é viver numa relação tóxica, onde você não é valorizada, onde você não é vista, onde você não é respeitada. Então, se você está numa situação assim, comece a se planejar.
Guarde dinheiro, organize seus documentos, procure ajuda, converse com família e amigos, procure um advogado se necessário. Mas, principalmente, trabalhe seu amor próprio. Lembre-se de quem você é, do seu valor, do que você merece. E quando chegar a hora, quando você estiver pronta, tenha coragem de dar o passo. Tenha coragem de escolher você mesma. A vida é curta demais para ser infeliz. A vida é preciosa demais para ser desperdiçada com pessoas que não nos merecem. E nunca, nunca é tarde para recomeçar. Eu recomecei com 62 anos, com um bebê recém-nascido nos braços, sem dinheiro além do que eu tinha guardado, sem casa própria, sem nada além da minha coragem e da minha dignidade. E olha onde estou hoje. Feliz, realizada, em paz. Então, não desista de você. Não desista da sua felicidade. Não aceite menos do que merece. E lembre-se, você não está sozinha. Tem muita gente que já passou por isso, que entende sua dor, que está torcendo por você. Eu estou torcendo por você. E você que está me ouvindo agora, o que faria no meu lugar? Teria tido a mesma coragem? Teria agido diferente? Comenta aí embaixo. Eu adoro ler a opinião de vocês. Adoro saber que essas histórias tocam outras pessoas, que talvez ajudem alguém que está precisando ouvir isso. E se você gostou dessa história, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com suas amigas, porque quanto mais gente ouvir histórias assim, mais mulheres vão perceber que não precisam aceitar menos do que merecem. Mais mulheres vão ter coragem de mudar suas próprias histórias. Obrigada por me ouvir até aqui. Obrigada por fazer parte da minha jornada. E lembre-se, você merece ser feliz. Você merece ser amada. Você merece ser respeitada. Nunca se esqueça disso. Um beijo no coração de cada uma de vocês e até a próxima história.